eu queria trazer alguns dados aqui, alguns números para ajudar os produtores a fundamentar o que aconteceu. Então vamos lá. Pessoal, houve uma mudança de patamar de preço do leite no mundo. E o leite no mundo ele é cotado em dólar. Para vocês terem uma ideia, em 2022, o preço da tonelada do leite em pó chegou a $4.800. Chegou a bater em alguns leilões, não na média do mês, mas chegou a bater em alguns leilões mais de $5.000 a tonelada. Ó, eu vou falar atualizado para você. Ó. Na primeira quinzena de abril de 2022, pelo que eu tô vendo aqui, tava $4.999. $5.000. 4.981. Eu fiz a conta do preço médio. Ó, e uma conversão. O que eu fiz? Nessa data, nesse período, você tinha dólar próximo a 5,50. Quando eu faço um dólar de 5,50 vezes uma tonelada de 4.800, que foi a conta que eu fiz, divide isso por 8.500 litros que você faz com uma tonelada de leite em pó, o preço do leite estava $3,10 no mundo. Agora, a tonelada de leite em pó no mundo está próxima a $3.200. $3.200, que com o dólar cotado no Brasil a 4,80, ou seja, o dólar também diminuiu, dividido por 8.500 litros, isso cai para trás. Senta aí. Está dando 1,80. Respira fundo. Então o preço do leite no mundo saiu de 3,10 para 1,80. Isso afeta o Brasil de forma mais lenta, porque o Brasil produz leite para si mesmo. Mas afeta a Argentina e o Uruguai numa velocidade extrema, porque a Argentina e o Uruguai produz leite para vender para os outros. Não tem gente para tomar isso tudo, Não né? tem gente para tomar todo o leite que é produzido lá. Que é o mesmo caso da Nova Zelândia, né? Diz e que quem é o principal freguês? Rio de Janeiro. Quem é o principal freguês de Uruguai e Argentina? É nós. É nós. Né? Até então, pela proximidade, né? Pela logística, pela proximidade. Tem um acordo de livre comércio também. E o acordo de livre comércio que não tem taxação para esse leite transitar aqui dentro. Então, isso tudo facilita esse leite vir para cá. Então, o leite lá, né? Lá eles estariam em 1,80. Para ele chegar aqui no Brasil, vai passar de R$2. Próximo aos seus 2,10 aí. É uma análise que eu vi feita por um colega ontem, inclusive, né? Então, assim, imaginando que esse leite colocado aqui vai chegar aqui no Brasil aí próximo a 2,10. Até você fazer os custos de você fazer a conversão dele, né? Ele vai chegar aqui próximo a 2,10. E também começou a acontecer um evento de os supermercados começaram a importar queijo e esse leite direto. E isso causa uma certa dificuldade para a indústria. Tudo isso, então você imagina um leite chegando aqui a 1,80. As grandes indústrias, principalmente, chega né, um pouco mais, né? Uns estão 2,10. a 2,10, né? O leite comprado lá a 1,80 chegando aqui a próxima a 2,10. Isso leva as indústrias a fazer um mix de preço. E isso, na prática, para você ter uma ideia, acredita que dá para entender que isso não é ruim? Porque a indústria conseguindo comprar esse leite barato lá, sobra pulmão para ela conseguindo remunerar a gente melhor aqui, fazendo um preço para conseguir vender no mercado. Médio. Fazer um preço médio de mercado. Então, na prática, isso não é ruim. Mas só que isso dá uma direção para nós. Qual que é a direção? Se você está recebendo R$3 por litro, se você está recebendo R$2,50 por litro, qualquer coisa que você estiver recebendo acima de R$2,10, pode mirar para o R$2,10 e olhar para ele lá, porque é para lá que o preço está indo. E não adianta a gente chorar, reclamar, espernear e gritar, brigar. E outra questão que é uma realidade. Isso aí é preço médio. Né? Então, ou seja, CPEA vai mirar lá nisso. Tem a competição por leite internamente. A gente tem aí hoje mais de 50% da planta ociosa. O que vai fazer a gente não chegar aqui em R$2,10. Preço médio. Então, um CPEA, se a gente está comprando leite no mercado internacional, chegando aqui a R$2,10, o CPEA nosso vai ser médio, acima de R$2,10 um pouco, porque a competição por leite aqui no Brasil é alta. As indústrias disputam leite aqui no tapa. Então, é só para a gente ter uma ideia, tá? R$2,20, R$2,30 e tal, isso vai virar o CPEA nosso, ou seja, se você está recebendo muito alto, você pode esperar que vai vir queda. Beleza, então esse é uma coisa que não dá para... A não ser que venha uma canetada de lá para cima, olha para a importação e fala assim, ó, vamos fechar essa torneira aí agora, né? Mas eu acho que, não sei se é o que vai acontecer e se é o caminho. Mas, o Ronaldo, você falou tanto de preço do leite. Você está falando de mudar o acordo do Mercosul. É uma tarefa difícil. Entendeu? Se não for com essa canetada, tem estratégias para ela sendo discutidas. Eu não acredito nisso, não. Porque, assim, por mais que tenha pressão,
Mas eu acho que assim, no cenário de hoje é mais fácil ele desonerar, fazer alguma coisa para os produtores de leite do que colocar um bloqueio Argentina e Uruguai. Porque a política é de ajudar a Argentina, entendeu? A política nos últimos meses aí que a gente vê é de ajudar. Como é que ele vai bloquear uma importação da Argentina e do Uruguai? Assim, aí tem uma outra questão Nunca também. aconteceu. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Nós não temos que trabalhar com isso. Agora, eu vejo muito... Pode falar. Que é o controle da inflação, né? Leite é alimento básico, então se você diminui o preço custo, do leite, automaticamente você controla a inflação, que é uma das grandes metas, né? Por isso que agora a pessoa já está querendo virar a curva de juro para baixo. Para isso, a inflação tem que continuar baixa. Isso. Mas eu vejo muita gente, cara, até empresa, sabe? Sempre falando de faturamento. Porque se um leite está R$3, o cara tira X de leite e vai ter X faturamento. Se o leite está R$2, ele vai ter um faturamento menor. Mas quem vive de faturamento é ego. Faturamento é ego. O que manda é a margem de lucro. É a margem de lucro. Então, a margem. Não importa se o leite está R$5. Se você tem um custo de R$4,50, qual porcentagem, o percentual que você vai adquirir na sua margem? Qual vai ser a sua margem? Então, é essa pergunta que o produtor tem que se fazer. Tudo despencou. E o Ronaldo falou muito, não despencou de elevador, não. Despencou, pulou do avião sem paraquedas. Né? O milho estava R$100 há 2 anos atrás. Hoje está quanto? Não, 50. Por 2. Tá ruim para o leite, imagina para o produtor de milho. O polpa cítrica de R$1.200, R$1.300, ela caiu praticamente pela metade. O caroço algodão, praticamente pela metade. O farelo de soja, praticamente pela metade. O farelo de soja já estão falando em R$1.900. E nós já vendemos bastante coisa a R$1.900 a tonelada. Chegou a quase 3.000. Então, tudo caiu. E o produtor tem que olhar para a margem dele. Não adianta, faturamento é ego. O cara vai olhar, não, o preço de leite é ego, o que manda é a margem. Eu sou dessa filosofia, porque é o seguinte, leite é R$5, mas você tem um custo de quanto? Milho a R$100, tudo caro pra cacete, e sua margem. Quanto que vale a margem? E assim, ó, nessa questão de margem, para quem ainda não conhece, existe no Milk Point um índice, vamos colocar assim, não é bem um índice, mas é um valor de referência que chama receita menos custo de ração. Que nada mais é do que uma vaca traz de receita, de acordo com o preço médio de leite, menos o custo de ração, que é o maior dos custos. Então, lá na proporção de 70% milho, 30% soja, é assim que eles fazem a conta para facilitar. Então, assim, uma vaca, quanto que sobra no final das contas do que você ganha com ela de receita, menos o custo que você tem com ela de ração. E eu vou falar para vocês alguns valores. Janeiro de 2022, no começo do ano passado, estava sobrando R$ 28,80 nesta metodologia que a gente está falando. Não significa você, produtor, que é o que está na sua casa. Se você tem uma vaca que dá 5 litros, com certeza ela não dá isso de receita. E você que tem uma vaca de 45 litros, com certeza isso aí não dá nem metade dela. Então, a gente está falando de R$ 28,80. Olha o que traz, como é que o negócio é volátil e a gente tem que levar isso em consideração. Em agosto de 22, ou seja, na seca do mesmo ano, no auge da seca, esse valor, que era de R$ 28,80, foi para R$ 57,10. O dobro. Estava sobrando para o produtor a margem, o dobro. E isso veio despencando. O desespero veio de novo aqui em novembro, dezembro, janeiro. Estava sobrando 36, 35. Resumindo o fato para vocês. Nas últimas vezes agora está sobrando 45, 48 reais por vaca. Ou seja, a margem que você está falando, apesar do preço baixando, ela está maior. Ela está maior do que antes. E o que é o segredo? Assim, o cara tem que olhar muitas vezes para dentro. Se ele está comprando bem, se ele está fazendo bons contratos, né? Se ele está tendo uma eficiência com a questão da vaca, que você sempre fala aqui, né? Vaca 5 litros, será que é necessário ter essa vaca comendo lá ou não? Né? Então, ele tem que olhar muitas vezes para dentro, para garantir margem. E o preço do leite não adianta brigar em mercado. O que a gente pode fazer é unir esforços para baixar a tributação, para diminuir mais o custo seu. Mas o preço do leite tem um dever de casa importante aqui, Leandro, que eu queria destacar. Você quer chutar a produção média do produtor de leite brasileiro e a do produtor argentino?
chutar, vamos pôr 10 litros aqui? Média? Média aqui. Quer chutar, Daniel? A média do produtor argentino deve estar em torno de 2 mil litros dia. Média do produtor argentino, 2.700 litros de leite por dia. Ah, não, Média do 2.000. produtor de leite brasileiro, 90 litros por dia. 90 litros por dia, muita diferença. Tem vaca do produtor argentino que dá o leite que um produtor de leite médio brasileiro produz. Entendeu? Então,